O movimento dos técnicos agrícolas tem uma das histórias mais bonitas deste país. Em 25 de novembro de 1941, inúmeros técnicos rurais, ex-alunos da Escola Técnica de Agricultura de Viamão, conhecida como ETA, se reuniram em Porto Alegre, na rua Borges de Medeiros, para criar a ATR, Associação dos Técnicos Rurais. Lá estavam Arthur Fabião Carneiro, Homero Paim, Arquimine de Almeida Teixeira, Leonel de Moura Brizola e entre tantos outros. Leonel de Moura Brizola, que depois veio a ser prefeito de Porto Alegre, deputado estadual, governador do Rio Grande do Sul, governador do estado do Rio de Janeiro e candidato a presidente da República. A história do Sindicato dos Técnicos Agrícolas tem inspiração lá em 1941 com a nossa ATR. Em 1986, os técnicos agrícolas criaram no estado do Rio Grande do Sul a APROTARGS, Associação Profissional dos Técnicos Agrícolas. A ideia era criar o Sindicato de Direito mais tarde. Para isso, foi realizado em Porto Alegre uma passeata histórica com mais de 1.200 profissionais oriundos de vários municípios do estado do Rio Grande do Sul. Essa pressão garantiu que, no dia 11 de novembro de 1987, nós recebêssemos das mãos do então delegado regional do trabalho, aqui do estado do Rio Grande do Sul, a tão almejada carta sindical. O Sintarg está prestes a completar 30 anos de existência. Podemos dizer que vivemos um grande momento, tanto político como sindical. Firmamos dissídio coletivo nas seguintes áreas: cooperativismo, aviação agrícola, avicultura e extensão rural. Eu quero colocar você, colega técnico agrícola, você estudante, algumas informações com relação à questão jurídica. Os técnicos agrícolas no país têm uma lei que regulamenta a profissão, que é a Lei 5.524/68, e o Decreto 90.922/85. Essa lei, ela garante o exercício dessa atividade profissional, fixando as atribuições, e ela delimita quem pode exercer a profissão de técnico agrícola. Nós temos dentro da área privada um ramo importante de setores que empregam, e na área pública. Nós queremos só situar o diferencial que nós temos. O técnico agrícola da área privada, ele tem que ter o quê? Ele tem que preencher os requisitos e atender toda a legislação pertinente, as atribuições, o contexto. Na área pública, nós temos que o Estado, o município ou a União, quando for fixar a criação de uma categoria para o exercício da atividade profissional, ele faz através de uma lei, de um plano de cargos e salários, enfim. Mas ele também tem que ter o respeito com esta legislação. O movimento dos técnicos agrícolas no Brasil está estruturado a sua organização em todos os estados do Brasil, através dos sindicatos a nível estadual, das entidades nacionais, são duas, a Federação Nacional dos Técnicos Agrícolas e a Associação dos Técnicos do Brasil, que hoje está mais em evidência por coordenar bastante as grandes lutas da categoria. No Brasil, nós contamos com 500 mil profissionais de nível técnico com registro no Conselho, no sistema de fiscalização profissional. Desses 500 mil, 13% são da área agrícola, que pertence à nossa categoria dos técnicos agrícolas, técnicos agropecuária, florestal, pesca, enfim, todas essas habilitações. Importante registrar que 85% dos profissionais de nível técnico
na área agrícola tem a habilitação técnico-agrícola em agropecuária. Isso é importante para o sistema de educação profissional, balizar a formação do profissional que o mercado exige. Eu iniciei meus estudos numa escola rural e a motivação toda de fazer o curso técnico, incentivado, lógico, pelo pai, ele dizia: filho, vocês têm que atuar na área do setor agropecuário. É um setor que é nobre porque produz alimento para a vida. Então, assim que a gente se motivou e ele incentivou a gente a fazer o curso técnico. Além de que o curso técnico dá uma capacidade de sequência de convivência na integração dentro da escola. O técnico agrícola tem um papel fundamental, porque o técnico é uma pessoa que aprendeu essa convivência dentro da sua formação. O técnico agrícola tem uma ligação umbilical com o nosso agricultor. E para a Emater isso é fundamental, pois é o técnico agrícola que busca a atividade junto à propriedade rural, faz a ligação entre toda a estrutura formatada através de um conhecimento adquirido, as novas tecnologias sendo levadas para o campo. E o agricultor precisa, logicamente, desta atenção. Muitas vezes os nossos técnicos agrícolas são filhos de produtores. E isso naturalmente cria uma facilidade para a compreensão das necessidades no campo. Quando tracei meu projeto de vida, procurei uma escola agrícola onde busquei o curso de formação técnico em agropecuária. Tive a oportunidade, em seguida, ingressar na instituição Emater RS Ascar, do qual faço parte hoje em aproximadamente 35 anos de trabalho. Direcionei sempre meu trabalho na assistência técnica e extensão rural às famílias rurais do município, dentro do grande projeto que é a extensão rural do Estado. Na extensão rural, através da Emater RS Ascar, que tem um trabalho fantástico em termos de Estado, que busca o desenvolvimento, buscando cada vez mais agregação de valores às famílias, a questão principalmente econômica, um olhar social, um olhar na sucessão familiar e da mesma forma buscando cada vez mais a diminuição da penosidade do trabalho. Onde em 1975 tive a honra de ser formado pelo Colégio Agrícola de Federico Westphalen e após a formação, em 1976, tive a oportunidade dada pela Cotricampo de Campo Novo. Com muito prazer, faço esse trabalho com muita alegria, com muita dedicação, procurando ajudar cada dia os membros da família rural a ter cada dia dias melhores no campo, para que possam viver melhor em suas propriedades. Sou formado na Escola Agrícola Visconde de São Leopoldo e, a partir de 1981, trabalho no Instituto Rio Grandense do Arroz, IRGA, na região de Guaíba, onde atuo nas lavouras de arroz irrigado. Na Secretaria da Agricultura, o técnico desenvolve um trabalho que é fundamental na parte de fiscalização, na parte de transparência de dados. O técnico está sempre atuante em todos os momentos, em todo o segmento do órgão. Eu vejo o técnico na secretaria como tendo um papel fundamental para que esse órgão seja efetivamente em benefício da comunidade, em termos de saúde, da comunidade em geral. Quero dar um abraço muito grande ao nosso técnico agrícola, a você que me parece, e na verdade, o primeiro protagonista para que o produtor rural possa produzir melhor, ter melhor produtividade. Eu preciso destacar aqui para os nossos técnicos agrícolas, o homem do campo, nosso protagonista que faz o campo crescer e se desenvolver, a importância do cooperativismo gaúcho. Destaco principalmente o número de sócios de cooperativas brasileiras, 10 milhões de associados, 6 mil e poucas cooperativas. A nível nacional, o cooperativismo gaúcho realmente tem preponderância nos números no setor agrário, com hoje 32 mil empregos diretos, dos quais 539 diretamente trabalham no setor de técnico agrícola. Se nós pegarmos o conjunto de todas as cooperativas gaúchas, hoje com 2,5 milhões de associados, o que representa a maior organização não governamental do estado do Rio Grande do Sul. Durante um ano, durante uma safra de grãos, uma assistência permanente e intensiva pelos técnicos agrícolas e outros técnicos do campo,
verificamos que aumento da produção de soja foi 9% de produtividade maior. Do trigo foi 5%, do milho foi 4,5%. A média de grãos dá 6% de crescimento a mais quando se presta uma assistência técnica mais intensiva. Dentre as diversas categorias de profissionais que tem registro aqui no CREA do Rio Grande do Sul, em que nós fiscalizamos o exercício profissional, uma das categorias mais importantes e em maior número são os técnicos agrícolas. Com certeza, o CREA-RS tem muito orgulho da participação dos técnicos agrícolas dentro do segmento dos profissionais que compõem a nossa autarquia. Nós estamos muito satisfeitos, esperamos continuar com esse segmento tão importante para o nosso concelho e extremamente importante para a sociedade brasileira. No momento em que a economia mundial sofre grandes transformações e a necessidade de produção de alimentos de qualidade é muito importante para o futuro do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil nos próximos anos. Nós formamos profissionais há 105 anos, técnicos agrícolas. O que é o nosso compromisso? É oportunizar ao nosso aluno conhecimento, tecnologia, para aumentar a produtividade no campo. Porque temos a certeza que é nossa obrigação ter a garantia da soberania alimentar do nosso Brasil. Passa por técnico agrícola que hoje administra 80% das terras agricultáveis do nosso Brasil, a sua gestão. Então é importantíssimo nós fazermos um investimento em tecnologia, conhecimento, pesquisa e isso sim passa pela função do técnico agrícola. É o nosso compromisso. O setor de bovinocultura de corte da escola é um setor pedagógico produtivo, onde o nosso aluno está completamente inserido a ele. Os nossos alunos têm procedência dos mais diversos municípios do estado e até fora do estado. Hoje a bovinocultura de corte é um setor que está gerando muitos recursos, não só para o produtor, como para o país, para o estado, né, gerando divisas para se manter no top de linha que está hoje. Através da escola pude dar o pontapé inicial na minha carreira profissional. Acabei saindo em 2003 formado e habilitado em técnico em pecuária, onde na sequência pude ingressar no Serviço Público Estadual como técnico agrícola, hoje diretor do Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria da SDE. A escola hoje tem o desafio de formar um profissional e o profissional técnico agrícola, mas ela tem a obrigação de formar um cidadão. A escola de ensino médio técnico agrícola, ela constituiu-se no estado nos últimos 40 anos numa base importante para consolidar a agricultura no Rio Grande do Sul. O técnico agrícola trabalha muito na parte administrativa e operacional de uma empresa, com estratégias muito claras de controle, avaliação e execução de processos. Como técnico agrícola de formação, gostaria também de registrar a grande importância que para nós técnicos agrícolas é a luta dos sindicatos técnicos agrícolas na busca do conselho próprio. A GEPTEA não é sindicato, portanto não cabe a ela essa tarefa sindical, mas o Sindicato dos Técnicos Agrícolas, sob a liderança do nosso amigo Roberto Dalpiaz, está fazendo esse trabalho e nós nos orgulhamos muito porque nós vamos ter um suporte profissional que hoje muitas vezes nos falta. Não só lá na ponta para aquele técnico agrícola na sua atividade diária, ou seja ele professor, mas também para que as escolas possam ser inseridas melhor e para que o currículo da escola agrícola especialmente possa ser releito, relido e possa também ser redimensionado. Porque muitas vezes a eleição dos conteúdos no currículo se dá de forma fragmentada, não condiz com a real necessidade do que a empresa ou o homem rural necessita. Nós, técnicos agrícolas e industriais,
que somos responsáveis pela construção tanto dos produtos agrícolas como dos produtos industriais, achamos que nós deveríamos fazer parte também deste movimento. E conseguimos, através de contatos com os nossos técnicos co-irmãos, conseguimos finalmente nos reunir no Uruguai em 1986 e criamos uma organização internacional que representasse tanto os técnicos agrícolas como os técnicos industriais no Mercosul. Olhando para o Brasil, a OITEC hoje está apoiando o principal projeto que os técnicos têm no Brasil, que é o projeto de conselho próprio. Nós, aqui no Brasil, estamos priorizando duas grandes lutas. A luta do piso salarial, que vem ao encontro do desejo das duas categorias, e a luta do conselho profissional. Como técnico agrícola formado em 1971, eu ingressei cedo no movimento dos técnicos agrícolas, criado em 41 aqui no Rio Grande do Sul, com um grupo da ETA de Viamão. A regulamentação da profissão sempre foi o ponto inicial da nossa luta pela valorização da profissão. Através da Lei 5.524, criada em 68, nós tivemos a regulamentação da profissão de técnico agrícola e de técnico industrial no Brasil. E essa lei não era autoaplicável, só foi regulamentada por um decreto federal em 95, depois de uma luta incansável de todos nós pelo país afora. A ETA, Associação dos Ex-Alunos da Escola Técnica de Agricultura de Viamão, foi criada para juntos congregarmos com a direção da escola os esforços para melhor gerir a própria escola, ou seja, nossa campanha maior hoje é estimularmos o aprendizado do aluno junto a empresários, ex-alunos da escola, em forma de parceria. Essa vivência, essa cronologia histórica que talvez tenha dado a mim essa condição de convivência com o setor agro, com o setor cooperativo, com a FETAG, com os demais movimentos sociais do campo, deu essa condição da gente chegar a ser indicado para estar à frente da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. O movimento dos técnicos agrícolas no Brasil está estruturado a sua organização em todos os estados do Brasil, através dos sindicatos a nível estadual, das entidades nacionais, são duas, a Federação Nacional dos Técnicos Agrícolas e a Associação dos Técnicos do Brasil, que hoje está mais em evidência por coordenar bastante as grandes lutas da categoria. A nível estadual, quem tem essa missão de coordenar, de representar, é o sindicato. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, os sindicatos técnicos agrícolas de nível médio do estado do Rio Grande do Sul. O Sintargs, todo mundo conhece, todo mundo tem presente, entidade desde 1987 que vem ponteando a organização aqui no estado e é exemplo de organização no Brasil como um todo. Vários estados têm se espelhado no nosso trabalho, no trabalho do Sintargs, para fazer a sua organização nos estados de origem. A Lei 5.524, ela estabeleceu as suas atribuições de forma genérica, no seu artigo 2º. Mas os decretos 90.922 e 4.560, eles estabeleceram, delimitaram e ampliaram de forma clara, demonstrando quais as atribuições detalhadamente. Essas atribuições, no seu artigo 6º do decreto 90.922, estabelecem o que o técnico pode fazer. E eu queria deixar uma mensagem aos senhores para vocês acessarem o site do Sindicato dos Técnicos Agrícolas e vocês verem este manual. Ele estabelece aqui todo um regramento da questão profissional do técnico agrícola, a questão de dissídio coletivo, as questões da regulamentação, de contrato de trabalho, inclusive para o exercício da profissão, a necessidade de fazer um registro junto ao conselho, enfim. Vai ter toda a legislação, vocês podem baixá-lo e darem uma olhada detalhadamente, que é muito importante para o exercício da profissão, para a garantia do seu trabalho no dia a dia. Percebe-se que o técnico agrícola está extremamente comprometido com o desenvolvimento do nosso estado e deste país. Somos gratos às escolas técnicas, às empresas empregadoras, tanto públicas como privadas, e à nossa Associação Nacional dos Técnicos Agrícolas, a ATA Brasil. Técnico agrícola, um gigante no campo.
Thank you.